Oi, eu sou a professora Luciana e nós estaremos hoje aprendendo um pouco da nossa primeira aula sobre clínica cirúrgica. Vamos lá? Nessa aula, nós estaremos falando um pouco sobre a história da cirurgia, quando surgiu as cirurgias, como era feita as cirurgias, porque a literatura nos conta que a cirurgia já era praticada desde a pré-história, onde naquela época eles faziam procedimentos de trepanação, que eram o quê? Era uma operação que consistia em praticar uma abertura em um osso. Então, desde aquela época, é, já tinha-se esse indício, esse início de realizações de procedimento cirúrgico. Só que com o passar do tempo, a cirurgia teve seus primeiros desenvolvimentos científicos a partir do século XVI, onde o pai da cirurgia moderna, Ambrósio Paré, ele, além de esclarecer inúmeras questões de anatomia, fisiologia e terapêutica, que é o tratamento, ele substituiu o método de cauterização, que era usado ferro em brasa, pela ligadura das artérias depois de uma amputação de um membro. Então, antigamente, a cirurgia, procedimentos cirúrgicos, processos cirúrgicos, intervenções cirúrgicas que eram realizadas ainda antes desse século XVI, onde surgiu esse pai da cirurgia moderna que criou, que descobriu várias questões sobre a anatomia do corpo humano, a fisiologia, tratamentos, para determinadas doenças, que era a parte terapêutica. Antigamente era muito precário esse conhecimento, essa atuação na realização de cirurgias. Mais tarde, mais ou menos no final do século XIX, houve a descoberta da anestesia e a criação da antisepsia, porque na realidade, antes da criação, de descobrirem os medicamentos anestésicos, que são usados hoje em todas as cirurgias, dependendo do tipo da cirurgia, do local onde vai ser operado, existe o tipo de cirurgia que é usada, existe os anestesistas, médicos anestesistas que estão preparados, tanto teoricamente como na prática, para estar realizando essa cirurgia nos pacientes. Antigamente, na história nos relata que não existia anestésicos, então a cirurgia era feita na raça mesmo, com dor, com muita dor. Às vezes em algumas regiões eles colocavam o paciente para tomar bebidas alcoólicas, cachaça, para beber, para ficar meio anestesiado, sem sentir. Mas não existia anestesia até, e nem a antisepsia, que é o quê? O cuidado com o local onde vai ser operado, com o material que vai ser usado, para correr menos riscos de contaminação. Nos anos 50, foi a descoberta dos antibióticos, que já também contribuiu bastante para a história da cirurgia, porque muitos óbitos foram evitados, como é evitado até hoje, porque os antibióticos eles vão tratar as infecções causadas por micro-organismos, como bactérias, a partir dos anos de 60, todos os órgãos se tornaram acessíveis à cirurgia, todos os órgãos da anatomia do ser humano, e as técnicas recentes de transplantes de órgãos são uma vitória da cirurgia. Embora que ainda haja muitos problemas de rejeição, mas a partir dos anos 60 foi um avanço muito grande, porque todos os órgãos já são acessíveis para serem submetidos à cirurgia se necessário. Houve os transplantes, começou a surgir os transplantes de órgãos. Então, a cada ano que foi se passando, novas coisas foram surgindo até chegar nos nossos dias de hoje, que hoje a gente tem um avanço muito grande da história da cirurgia, nos métodos cirúrgicos, nos materiais cirúrgicos, nas salas cirúrgicas, nos centros cirúrgicos, e nós vamos ver um pouco o que seria o centro cirúrgico. Então, com o passar do tempo, foi criado também, junto com a história das cirurgias, locais onde eram realizados essas cirurgias, e hoje a gente conhece esses locais como chamados de centros cirúrgicos,
bloco operatório, onde tem uma estrutura física adequada, para estar atendendo às necessidades cirúrgicas do paciente e de toda a equipe que trabalha nesse setor. Então, o conceito de centro cirúrgico é considerado área especializada e complexa, pois reúne pessoal, equipamentos, materiais e áreas diversificadas e peculiares, a fim de atender pacientes que, por sua patologia e necessidade cirúrgica, são considerados de risco e devem ter assistência planejada, organizada e coordenada por equipe de enfermagem especializada, a fim de atender e suprir as necessidades impostas pelo evento cirúrgico. Faz necessário reconhecer as unidades que compõem o espaço físico denominado bloco operatório. Então, o centro cirúrgico é um local onde se realiza as cirurgias ou procedimento cirúrgico ou intervenção cirúrgica. Então, para que vocês possam futuramente trabalhar no setor, né, atuar no centro cirúrgico, ser técnico de enfermagem do centro cirúrgico, sendo circulante ou até mesmo sendo um instrumentador cirúrgico, você precisa conhecer o espaço físico desse bloco operatório, né? Tanto de materiais, equipamentos, como as salas que compõem esse espaço físico que é chamado de bloco operatório, que nós vamos ver agora. Então, outros conceitos de centro cirúrgico aqui, um mais simples que se diz, é o conjunto de áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente e de conforto para a equipe de saúde. Dentro de uma unidade hospitalar, o centro cirúrgico é um setor mais importante pela decisiva ação curativa da cirurgia. Então, é um local onde se faz, né, se realiza a cura desse paciente através de procedimentos de intervenção cirúrgica. É o conjunto de elementos destinado à atividade de cirurgias, bem quanto à recuperação pós-anestésica e pós-operatória do paciente que passou por um tratamento cirúrgico. Então, também existem outras salas dentro do bloco operatório e onde se realiza a cirurgia são nas SO, que são salas operatórias, ou chamado também de centro cirúrgico. O objetivo geral do centro cirúrgico, a gente usa na nossa área da saúde algumas abreviações, e no caso do centro cirúrgico esses dois Cs, C, né, maiúsculo, que significa centro cirúrgico. Então, um dos objetivos principais do centro cirúrgico é o quê? A realização de cirurgias tanto corretivas, estéticas, quanto também a realização de exames para determinação terapêutica, ou seja, a realização de exames dentro do centro cirúrgico para se começar um tratamento com esse paciente. E também entra o fator, né, físico e psicológico, porque é para trazer o conforto psicológico e físico ao paciente que submeterá a qualquer procedimento cirúrgico. Então, tanto na parte, né, fisiológica e anatômica do ser humano, o objetivo principal é realização corretivas, estética, para melhorar essa parte anatômica e fisiológica, como também trazer conforto psicológico e físico, ou seja, atende o paciente como um todo. E aqui na construção nós devemos observar a localização desse centro cirúrgico. Voltando aqui, a localização desse centro cirúrgico, a área que ele está, a estrutura, composição física, salas de cirurgia, equipamentos e materiais, sua administração e regulamentos. Então, tudo isso tem que estar encaixado nessa estrutura geral da sala operatória, do bloco operatório, né, do centro cirúrgico em si. Sua localização deve oferecer segurança quanto às técnicas assépticas para evitar o menor risco de contaminação possível, sendo distanciada de locais de grande circulação, ruídos e poeiras. Então, já falamos, né, ela tem que estar num local acessível, livre acesso e de fácil acesso de pacientes das unidades de internação, pronto-socorro e UTI, ou seja, tem que estar numa localização estratégica, onde dá acesso às unidades de internação, pronto-socorro e UTI, que se tiver que caminhar com urgência e emergência esse paciente para o bloco operatório, ele fica de fácil localização perto dessas outras unidades que tiver o paciente. A estrutura física
desse bloco operatório, né? Nós temos a SO, sala operatória, essa primeira imagem. Temos aí, ó, as portas, como devem ser as portas que fazem parte da estrutura física também. Nós vamos comentar sobre como devem ser essas portas dentro, né, do bloco operatório, nas salas operatórias, na sala de RPA, que é de recuperação pós-anestésica. Na imagem embaixo nós vemos os lavabos, onde faz a higienização correta das mãos, e também, principalmente, a degermação das mãos, que é feita pelo cirurgião e pelo cirurgião auxiliar. Aqui, na última imagem, nós temos a sala de recuperação pós-anestésica, que estaremos falando mais à frente. Então, a estrutura física do bloco operatório, né, do centro cirúrgico. Além de também os recursos e materiais móveis, que tem que estar em algum local também nesse bloco operatório, que fique de fácil acesso, para que, se precisar, a equipe de enfermagem possa levar até o paciente, como, por exemplo, o carrinho de anestesia, mesa cirúrgica, né, se precisar de uma mesa extra ou acontecer alguma intercorrência com a mesa cirúrgica que está o paciente, a gente tem que ter outra de fácil acesso. Foco móvel, que são os focos de iluminação, né? Os móveis. Então, esses são alguns materiais móveis que podem ser pedidos, solicitados dentro do bloco operatório. Então, esses ficam dentro do bloco operatório, em uma salinha separada, que é materiais móveis. A estrutura física também tem que ter vestiário masculino e feminino, tanto para a equipe de enfermagem, equipe médica, né? A equipe do bloco operatório, como também, se necessário, para o paciente. Sala administrativa, onde fica a chefia, a enfermagem, a secretaria. Área de recepção do paciente, onde o paciente fica aguardando para entrar dentro da sala operatória. No caso, se esse paciente, né, estiver deambulando, andando sozinho, se não, vai ser trazido através da maca, né, em uma maca, trazido pela enfermagem, pela equipe de enfermagem. Em alguns hospitais, essa estrutura física ela tem essa sala de espera, aonde ficam os familiares aguardando o fim da realização da intervenção cirúrgica e o pós-operatório desse paciente, a alta dele da sala de recuperação pós-anestésica. Existem as áreas de escovação, ou lavabos, ó, que faz, né, a degermação das mãos. Sala de cirurgia ou sala operatória, onde tem todos os equipamentos necessários para a intervenção cirúrgica, para o procedimento cirúrgico, mesa operatória, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, bisturi elétrico, bisturi manual, os focos de luz, todo o equipamento necessário, aparelho de desfibrilador para fazer a ressuscitação pulmonar, se for necessário. Então, tem que ter, ó, essa sala cirúrgica ou sala operatória. Preconiza-se 2 salas para cada 50 leitos não específicos ou para 15 leitos cirúrgicos. Essa sala operatória, dependendo do tamanho do hospital, né? Ela tem várias mesas operatórias, várias salas operatórias, dependendo do hospital. Se ele for de grande porte, existem salas operatórias para diferentes tipos de cirurgias. Aqui um modelo, uma imagem de uma sala operatória, né, com todos os equipamentos necessários, a mesa operatória, monitor cardíaco, respirador artificial, todos os equipamentos necessários para estar atendendo esse paciente no momento da cirurgia, que a gente chama de período transoperatório. Os requisitos que devem ser respeitados para que tenha um bom funcionamento, né, desse bloco operatório. A área física, o tamanho da sala cirúrgica tem que ser de metro quadrado. A sala cirúrgica mais funcional é retangular, pois oferece melhor aproveitamento do espaço, mas pode ser circular ou quadrada. Como, por exemplo, cada cirurgia, dependendo dessa estrutura desse hospital, cada tipo de cirurgia é determinado o tamanho da área física dessa sala operatória. As paredes de todo o bloco operatório, principalmente da SO, que é a sala operatória, deve ter cantos arredondados em todas as junções, com a finalidade de facilitar a limpeza.
Deve ser revestida de material resistente, que proporciona superfícies lisas e laváveis. Por quê? Porque durante alguns procedimentos que são feitos, depois quando termina todo o procedimento cirúrgico, existem as limpezas que são feitas pelo pessoal do serviço geral, que é próprio do bloco operatório. Existe também as limpezas terminais, que é feita pela equipe de enfermagem, onde há limpeza e esterilização de todos os materiais, todos os instrumentais, todos os aparelhos, e inclusive do chão, das paredes, do teto, então tem que ser lavável. O piso tem que ser de material condutivo, por causa da associação de substâncias anestésicas inflamáveis, como oxigênio, óxido nitroso. Deve ser bom condutor de eletricidade. E também ser de superfície lisa e de fácil limpeza. As portas devem ser bem amplas para facilitar a passagem de macas, equipamentos cirúrgicos. Devem ser corrediças para evitar a movimentação de ar, ou seja, aquelas portas que abrem e fecham só. Não possuir maçaneta para estar pegando, é simplesmente empurrar essas portas. As janelas, elas têm que estar localizado de modo a permitir a entrada de luz natural em todo o ambiente. A iluminação artificial da sala de cirurgia é feita por intermédio da luz geral do teto e de lâmpadas também fluorescentes e luz direta, como os focos que permitem a luminosidade ideal, os tipos de focos que tem o fixo, que fica já fixado, né, ao teto, ou central, auxiliar e frontal. Aí, olha. Aí dá uma imagem dos focos fixos, que já ficam, se necessário, se for a pedido do médico cirurgião, ele vai pedir o foco de luz móvel, a enfermagem leva até mais perto da mesa operatória. O ar-condicionado deve promover renovação do ar ambiente sem produzir correntezas, remover as impurezas e gases de ar e proporcionar temperatura e umidade adequada ao ambiente. As instalações elétricas, isso aqui é muito importante. As tomadas, elas ficam 1,5 metro do piso, devendo possuir sistema de aterramento para evitar o quê? Evitar choque, prevenir choque e queimaduras no paciente e na equipe. Porque a maioria dos materiais, da aparelhagem do centro cirúrgico, da sala operatória, elas estão todas ligadas à eletricidade. Então tem que ter essa instalação correta para correr menos risco para prevenção de choques e queimaduras. A sala também, nessa estrutura física, pode-se ter a sala de materiais descartáveis, que é a farmácia, né, com medicamentos, seringas, agulhas, luvas, gases, então todo o material necessário que pode ser usado dentro do bloco operatório na sala de cirurgia. Sala de guarda de material de anestesia, sala para estocagem de material esterilizado. Esses materiais, eles têm o local próprio para esterilização, são esterilizados e ficam dentro do bloco operatório uma quantidade de material necessário, e quando falta, a equipe de enfermagem repõe esses materiais estocados, esterilizados. Sala de depósito de cilindros de gases de oxigênio, óxido nitroso. Aqui uma imagem com a sala de estocagem de material esterilizado, ó. Ficam todos esses capotes, desses campos. Aí tem caixas com instrumentais cirúrgicos, tem caixas com gases estéreo, pacotes de curativo, pacotes de cateterismo vesical, que é aquela sonda vesical de demora, onde passa no paciente que não está conseguindo fazer a diurese pelo canal da uretra corretamente, precisa da sonda vesical. Então aqui tem todos os materiais necessários esterilizados para uso dentro do bloco operatório. Sala para guarda de aparelhos e equipamentos, aqueles equipamentos de raio-x, bisturi elétricos, focos auxiliares, todos os equipamentos que podem ser móveis, podem ser levados e tirados da sala operatória. Rouparia, tem a área destinada para os lençóis das mesas cirúrgicas, os campos, os panos. Sala para material de limpeza também, como eu já disse. Dentro do bloco operatório existe a equipe própria de serviços gerais da limpeza, que é só do bloco operatório. Aqui mais uns ambientes de apoio, né?
para materiais, medicamentos. Sala de expurgo, que é o local para receber e lavar os materiais usados nas cirurgias. Sala de estar para funcionários. Copa. Aqui tem uma imagem do expurgo, onde tem as técnicas de enfermagem fazendo a lavagem e a limpeza desses materiais que não são instrumentais, que não são descartáveis, que precisam ser lavados, limpos, esterilizados. Sala de recuperação pós-anestésica. Nessa sala, o paciente ele sai da cirurgia, acaba o procedimento cirúrgico, ele fica dentro do bloco operatório, geralmente ao lado das salas operatórias. Então, é a sala de RPA, sala de recuperação pós-anestésica. Aqui tem assistência de enfermagem contínua pelo técnico de enfermagem, que vai estar monitorando esse paciente, monitorando sinais vitais, até que esse paciente recobre a consciência, passe o efeito anestésico e ele consiga estar estabilizado, os sinais vitais, para que ele possa ser transferido para as enfermarias cirúrgicas. Aí aqui fala sobre a estrutura da sala de recuperação pós-anestésica, a iluminação, como deve ser. Dentro também do bloco lá da sala de RPA tem posto de enfermagem, onde fica a equipe de enfermagem, com o prontuário do paciente, anotando todos os procedimentos que é realizado dentro dessa sala de RPA, o posto de enfermagem. Existe também equipamentos e materiais de suporte respiratórios, como ventilador mecânico, máscara, catéteres para O2, sonda para respiração, carrinho de emergência com material completo para intubação, ventilação manual. Então, equipamentos e materiais de suporte cardiovascular, como equipo de soro e transfusão, catéteres, seringas, agulhas, equipos para medida de PVC, punção venosa central. Então, todos os materiais necessários para, no caso, ocorra uma emergência nessa sala RPA, de recuperação pós-anestésica, né? Qualquer intercorrência possa acontecer com esse paciente, tem todos esses materiais que servem para quê? Para dar os primeiros socorros para esse paciente, se necessário for entubar, se necessário for colocar oxigênio terapia. Então, é nessa sala que tem todos esses equipamentos. Ó. Aqui está o modelo, né, de uma RPA também, com todos esses monitor cardíaco, esse carrinho aí é de fazer os primeiros socorros, tem um aparelho de desfibrilador que faz o teu carrinho de parada cardiorrespiratória. Eles estão aí, tá, nessas gavetas, ficam medicamentos para usados, né, como adrenalina, outros medicamentos para ressuscitação cardiopulmonar. Então, tudo isso fica nessa sala de RPA. Aí outros materiais como bandejas, sondas, né, para curativos, fitas, cilindros, cobertores, almofadas, tudo também a gente encontra lá para estar prestando assistência a esse paciente no pós-operatório na sala de RPA. Mais para frente, nos próximos módulos, nós estaremos falando mais sobre essa sala de RPA, sobre a CME, que é a Central de Material de Esterilização. Agora nós estamos nesse primeiro momento só falando da estrutura física do bloco operatório. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as cirurgias, que essa parte vai ficar para nossa próxima vídeo aula, certo? Então, nessa primeira vídeo aula nós vimos a estrutura e um pouco da história das cirurgias, as histórias da cirurgia, e falando um pouco sobre o centro cirúrgico e a estrutura física do centro cirúrgico. Acompanhe a nossa próxima aula. Até mais!